Eu creio em Deus, mas sinceramente olhando para tantas crises no mundo, eu não o considero justo. Pois é, certamente você já ouviu muitas pessoas falando sobre isso. Algumas, olhando para as circunstâncias, questionam a existência de Deus. Será que existe Deus? Será que existe um Criador? Outras questionam o caráter de Deus. Ah, ele não é bonzinho, ele não é assim, ele não se compadece daqueles que sofrem, ele é desinteressado, né, pela dor alheia. Muitas pessoas afirmam isso por conta das crises e por não entenderem o que a palavra de Deus fala sobre. Pois é, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 5 do livro Pastor Craig Groeschel, o cristão ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. E a cada semana nós aqui no nosso canal estamos trabalhando um capítulo do livro e hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 5, quando você crê em Deus, mas não o considera justo. Eu sou o pastor Alexandre Idas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui no nosso canal nós estamos trabalhando vida com Deus, espiritualidade. Sempre faço menção do meu livro também. Escrevi há pouco tempo, De Volta ao Verdadeiro Evangelho, o papel do Espírito Santo no processo de transformação do discípulo de Cristo, como o Espírito está disponível para nós, para que de fato sejamos mais parecidos com Deus, o Filho, Cristo Jesus. E vamos lá, né, para mais um capítulo aqui. Como eu disse, a cada semana a gente tem trabalhado um aspecto desse livro tão importante que eu sugiro você, se ainda não leu, compre o livro, leia, porque ele é um livro maravilhoso sobre vida cristã, sobre a nossa caminhada com Deus, e ele nos ajuda muito, meus irmãos, a lidarmos com as crises, com as frustrações. Quando eu creio em Deus, mas eu não o considero justo. E o pastor, ele vai abrir o capítulo contando algumas histórias. Ele conta a história sobre Michael e Andrea, que era um casal que sonhava em ter um bebê, né? E depois do nascimento de uma menininha saudável que chamava Emily Grace, ela viveu quase 48 horas e faleceu. E ele diz que quando ele entrou no quarto para visitar o casal, a mãe diz para ele: por favor, não me diga que a morte da minha bebê tem um propósito. Muitas vezes os pastores, nós temos esse desejo de olhar para a situação e perceber que de fato Deus está no controle, né? E talvez ela tivesse em mente Romanos 8, quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a grande questão, a grande verdade trabalhada é como lidar com as nossas crises. Eu tenho certeza de uma coisa, você que assiste esse vídeo, não sei que dia que você está assistindo, de manhã, de tarde, de noite, mas eu sei que provavelmente, né, no instante em que você está aqui, você está com a sua cabeça cheia de problemas. Existem algumas crises e algumas delas você não entende o porquê você passa, né? E eu quero dizer isso para você, isso é normal. Né? Todo mundo passa por crises, eu diria que isso faz parte da vida adulta. Né? E ele trabalha muito sobre como enfrentá-las. Né? Ele fala lá na página 78 o seguinte: quando tragédias inexplicáveis como a de Michael e Andrea invadem a nossa vida, olha que interessante que ele fala: até quem crê em Deus tem vontade de gritar: Deus não é justo. Se ele é justo, então por que os perversos sempre parecem prosperar, mesmo quando os fiéis estão sofrendo? Se Deus é justo, por que não faz alguma coisa em relação a todas as injustiças do mundo? Parece razoável então concluir que ou Deus não é justo ou é impotente. Então, é muito interessante a gente pensar nessa questão, nesse tema, porque muita gente nos nossos dias busca, né, frequentar uma igreja não preocupados, não com a intenção no coração de buscar comunhão com Deus. A Bíblia vai dizer para nós, por exemplo, lá no Salmo 25, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Jesus, ele prometeu no final do Evangelho de Mateus: e eis que eu estou sempre com vocês. 2 de Pedro 3,18 sempre vai nos lembrar: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas a grande verdade, como pastor eu posso afirmar, que muitas pessoas não buscam Deus, elas buscam aquilo que Deus pode proporcionar. Aí fica mais difícil ainda quando esse é o caso, né, de um enfrentamento de crise, porque quando nós somos cristãos maduros, nós estamos lendo um livro aqui, fazendo uma série sobre esse livro, já fizemos sobre outros aqui no canal, depois você dê uma olhada, procure no canal, você vai
encontrar aí outras séries de outros livros, você vai perceber que quando o cristão ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo pela palavra de Deus que as crises fazem parte da agenda de Deus para nós. Que muitas vezes você vai dizer, eu não sei o porquê estou enfrentando isso, mas eu sei que existe um propósito, né? Muitas vezes, assim como aquela mãe que havia perdido a sua filhinha, nós não queremos, né, entender o propósito e ficamos questionando o porquê de Deus, né, permitir essas questões. E ele vai falando, né, que na verdade nós não queremos enfrentar a dor, nós queremos que a dor vá embora. Então lá na página 79 tem um subtítulo exatamente com essas palavras: dor, dor, vá embora. Ele vai falar sobre a história de Jó, né, parece uma história um pouco fora de propósito, porque Jó era um homem íntegro e reto, e ele não merecia passar por aquilo que ele passou. Ele vai falar também que na Bíblia, no Novo Testamento, né, Deus deu poder a João Batista para preparar o caminho de Jesus, e João Batista depois sofreu, né, morreu, foi decapitado. Então ele vem trabalhando assim, que muitas vezes a gente olha para textos na palavra de Deus e nós não entendemos o porquê que homens tementes sofreram, homens tementes a Deus sofreram, né? E falando sobre isso, ele traz algo fantástico. Na página 80, considere o próprio Cristo. Em Mateus 27, nós o vemos diante de Pôncio Pilatos, que por sua vez estava em um beco sem saída. Tinha autoridade para libertar um de 2 prisioneiros. Podia mandar soltar Jesus, grande mestre e líder espiritual, responsável pela cura de enfermos e pela ressurreição de mortos, e que amava os proscritos. E a quem Pilatos sabia ser inocente. Mas ele vai dizer, mesmo assim, Pilatos optou pela saída mais covarde, transformou um procedimento legal em uma disputa de popularidade e permitiu à multidão decidir em seu lugar. A multidão escolheu Barrabás. Ele relata então, o culpado foi liberado, o inocente condenado. Por que Deus permite isso? Por quê? E essa é uma pergunta que está presente nesse capítulo todo. Por que Deus não parece justo? Pense na sua vida. Pense em tudo aquilo que você enfrentou. Certamente você vai lembrar de pelo menos um episódio onde você pensa que você foi injustiçado, que você sofreu por aquilo que você não deveria sofrer. E aí, depois de apresentar essas afirmações que nós fazemos, ele vai começar a mostrar para nós o capítulo como é que Deus trabalha, mesmo em meio à dor. Página 81 ele diz, quando sofremos e nos sentimos confusos, precisamos nos lembrar de algumas verdades acerca de Deus. Primeiro, Ele se importa com cada um de nós. Quando sofremos, Ele sofre. Lembre-se, Deus foi homem por algum tempo, de modo que Ele sabe com exatidão como nos sentimos. E aí, você lendo esse capítulo, você vai perceber que o Evangelho, ele salta aos olhos aqui, porque o Evangelho significa, a gente pode defini-lo como a história sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Quem nós podemos afirmar que Ele foi e que Ele é? Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade Santíssima. Deus o Pai, o Filho e o Espírito. E ali, na grandeza, na beleza da eternidade, o Pai deu uma ordem ao Filho para que ele viesse a esse mundo, resolver o problema do nosso pecado, do nosso sofrimento. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Então, esse é um capítulo, meus irmãos, em que você... é como se você estivesse olhando o micro e você vai abrir a lente para enxergar o macro. E quando você percebe o macro, você vai perceber que Deus ele sofre também quando ele vê as injustiças no mundo. Ele não está alheio a isso tudo. E ele sabe muito bem o que é sofrer. Ele perdeu o seu filho. Não é verdade? Por conta de amar ao seu povo, amar a sua igreja. O povo que Pedro vai dizer que antes nem povo era, mas agora é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aí ele diz então, quando você sofre, Deus sofre. E ele vem trabalhando isso. E como que Deus sofre? Olha lá, na página 82 ele diz, em razão do que seu filho suportou na cruz, quando deparamos com qualquer tipo de dor, Deus sabe como nós nos sentimos. Ele vai mencionar essa verdade também, lembrando de Isaías 49:13,
que diz: pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Com frequência ele diz: só de saber que ele está junto é confortador. O sofrimento, né, olhando para esse capítulo e fazendo uma reflexão sobre ele, o sofrimento é muitas vezes um meio de Deus expressar, né, a sua glória através das nossas vidas, né? E nós precisamos entender isso, mas a dificuldade é que nós estamos ainda no lado da eternidade. Vamos lembrar que se você tem vida com Deus, você vai passar a eternidade com Ele, né? Na verdade, todos enfrentaremos a eternidade, uns com o Senhor e outros eternamente no inferno, né? Sofrendo eternamente. Mas nós que estaremos sempre com Ele, precisamos entender que nós estamos no momento da nossa vida aonde o sofrimento está presente. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu estou em oração por alguns irmãos e irmãs da nossa igreja, de igrejas da nossa região, que estão internados, né? Tem um pai que está com um filho com uma doença gravíssima, né, num leito de UTI. Né? Irmãos e irmãs de mais idade sofrendo dores terríveis. Mas o que nos conforta no enfrentamento da dor, e que nós precisamos entender, porque esse é o tema desse vídeo, quando você crê em Deus, mas não considera justo, é que nós estamos no momento da nossa eternidade em que estes sofrimentos estão presentes. Mas como deixar essa ideia de que Deus não é justo de lado? É lembrar do perdão imerecido, né? Do perdão que nós não merecíamos, mas que nós temos, né? É lembrar do Evangelho. Ele conta uma história também dele, falando sobre isso, que certa vez ele tomou uma multa de trânsito. Ele falou: nunca tomei uma multa de trânsito por velocidade, mas eu esqueci de renovar o documento do carro e ele foi pego. E lá nos Estados Unidos tem um tribunal de trânsito, né? E ele conta que entrou naquele tribunal e ali ele ficava observando, né, o juiz todo imponente, sentado na sua cadeira, né, numa altura bem superior às outras, né, com aquela visão de autoridade, aquele juiz austero, muito sério. E ele disse que chamava as pessoas e as pessoas: eu não tenho culpa de nada. E ele disse, né, que o juiz falava assim: não, ninguém tem culpa. E quando ele foi chamado, as pessoas ficavam olhando: não é o pastor daquela igreja? E aí ele disse que ele falou assim: não, eu sou culpado mesmo. E aí o juiz arregalou o olho e falou: você é o quê? Eu culpado. Ele falou: então eu vou ter que mandar você embora daqui, porque você é uma pessoa culpada no meio desta multidão de inocentes que nós temos aqui. Com ironia, claro, né? E ele disse que por isso ele teve a sua multa perdoada. Falou: já que você é o único aqui que se sente culpado, eu te perdoo. E então ele teve esse perdão, e ele faz esse paralelo, né, que muitas vezes é o nosso paralelo, porque nós vivemos, né, abaixo do amor de Deus. Nós temos o Evangelho como a nossa vida, né? Nós vivemos no Evangelho, por assim dizer, e nós então temos o perdão que não merecemos. O que nós merecíamos era a morte, era sofrimento eterno, mas Deus, né, nos amou a ponto de nos entregar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E ele começa a falar sobre isso. Ele diz no verso, na página 88, você não precisa entender, né, o porquê de todas as dores. A gente só precisa entender que de fato Deus está à frente. E ele fala que a nossa dor tem um propósito, né, e que esse propósito é sempre o propósito da glorificação do Senhor, né? Olhando para a nossa vida, meus irmãos, quando ele diz lá: você não precisa entender, na página 88, ele diz: você não precisa entender tudo para acreditar em determinada coisa, né? Em João 9 ele diz: Jesus encontra um cego de nascença, forçado a pedir esmolas para sobreviver. Os discípulos queriam saber de quem era a culpa pelo fato dele ser cego, dele mesmo ou dos pais, né? E ele vai falar como que nós estamos em um mundo que quer o tempo todo apontar quem é o culpado. Se um casamento termina, mas se ele cuidasse melhor da esposa, a esposa não tinha abandonado ele. Quando um filho se afasta da fé, se os pais tivessem cuidado melhor, né, isso não tinha acontecido. Quando alguém é acometido de câncer, mas se ele tivesse cuidado melhor da saúde, né? E ele fala sobre isso, fala assim: a gente, o tempo todo nós queremos saber quem de fato, né, causou, né, essa dor. E nós não vamos entender isso nunca. Na verdade, existem coisas que nós não vamos entender, mas
fazendo um resumo rápido desse capítulo aqui, desse maravilhoso livro, eu digo para você, leia e reflita, porque se você perguntar para mim, pastor, por que eu estou passando por isso, e você numerar todos os seus problemas, eu vou dizer, eu não sei por que você está passando. Mas nós sabemos, porque nós olhamos para a palavra de Deus, que Deus tem um propósito para todas as coisas. E quando a gente olha para a vida de Jó, né, que foi mencionado aqui já no capítulo, e eu mencionei no vídeo, quando nós olhamos para aquilo que João Batista sofreu, o próprio Jesus, que não fez nada para dizer assim que ele merecia sofrer, mas ele sofreu e o Pai permitiu, você começa a perceber que assim, a nossa vida, a nossa mente, ela é muito limitada para entender tudo, né, que o Deus da eternidade está fazendo. O que cabe a cada um de nós é orar, é pedir para que Deus nos ajude, nos abençoe, fale ao nosso coração, nos faça entender o caminho e, acima de tudo, descansar nele. Senhor, eu não sei o que eu estou enfrentando, mas eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor, na tua palavra, permitiu eu expressar minha dor diante do Senhor. Né? Lembra lá do Salmo 13, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? O salmista esbraveja diante de Deus por conta das suas crises. Mas eu quero terminar esse vídeo fazendo uma referência a Davi. Porque Davi, no Salmo 27, ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? No Salmo 40 ele diz, né, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Por que ele diz que o Senhor se inclinou para ele e ouviu quando ele clamou por socorro? Porque ele passou por situações, né, desesperadoras. Quem é que clama por socorro? Socorro! Quem é que fala isso? Quem está vivendo em paz ou quem está vivendo uma crise? Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Então como é que o salmista teve essa experiência para relatar para nós e para nos abençoar? Porque ele passou, ele andou pelo vale da sombra da morte. Então, esse é um capítulo que, mais uma vez, eu digo para você, ele vai separar, né, quem é um cristão completamente imaturo daqueles que estão buscando maturidade. Se você está buscando maturidade, leia esse livro, leia esse capítulo de número 5, né, e pense na sua vida como você tem lidado com a dor, ou com as dores que você tem enfrentado. E perceba-se, muitas vezes, em muitas ocasiões, você não tem questionado Deus. Ah, Deus não existe, porque se ele existisse, eu não estaria sendo injustiçado, sofrendo isso que eu não fiz nada por merecer. Muitas vezes a gente pode, né, adotar essa postura. Nós podemos estar caminhando nessa direção. Né? Mas a maturidade vem mostrar para nós que Deus está acima de todas as coisas, que ele sofre quando nós sofremos, que ele se importa com a gente. E que ele usa tudo, né, para que a gente possa perceber, assim como Davi vai dizer no Salmo 16, né, que ele é o nosso bem maior, outro nós não possuímos senão somente ele. Que ele continue abençoando a sua vida. Peço para você se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão sofrendo, que precisam entender ou não estão entendendo o porquê do sofrimento na sua vida. Compartilhe com eles, né? Coloque aí no grupo da igreja, no grupo da família, para que a gente possa refletir juntos aqui no nosso canal à luz da sabedoria bíblica e vivermos em paz, porque o Senhor deseja que nós vivamos em paz. Ele deseja que nós vivamos com alegria. E o intuito desse canal aqui é a gente trabalhar isso, né? O Espírito Santo nos ajudar, nos auxiliar para que vivamos essa vida, né, alegres, né, e descansando em Deus. Se inscreva aí no canal, né, ative o sininho para notificações. A cada semana a gente está soltando um vídeo aqui sobre essa série, O Cristão Ateu, e a gente também tem outros vídeos aí que você possa acompanhar e participar desse trabalho com a gente, e que Deus te abençoe grandemente. Espero te encontrar aí na próxima semana com mais um vídeo e vamos crescendo, né, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe.